programa Encontro Marcado se encontra aqui no Teatro Municipal de Botucatu, recebendo a maestrina Renata Cristina Ortiz de Villati. Renata, satisfação em tê-la aqui, viu? Eu que agradeço o convite, muito obrigada. Renata, quando que a música entrou na sua vida? Bom, eu sou da cidade de Campos do Jordão. Campos do Jordão. A cidade da música, né? E do frio também. E do frio. Lá nós temos o melhor festival de música da América Latina, Verdade. que é o Festival Internacional de Inverno. E que infelizmente, meio século ele vai, a gente utiliza a cidade, né? Toda a cidade inteira está envolvida, mais um mês e depois vai embora. Entendi. Então a cidade ela ainda é muito carente de música. E eu comecei lá, no coral da igreja, depois eu entrei para um projeto social, mas eu queria tocar violino, não tinha vaga no violino. Aí falaram, olha, toca o violoncelo para segurar sua vaga aí. Uhum. Entrei no violoncelo e me apaixonei pelo violoncelo. Olha só. E daí eu segui a carreira de músico, né? Porque eu queria mesmo ser violoncelista. Então eu fiz conservatório, faculdade. Não em Campos, tive que ir para outras cidades, porque lá não tem, lá tinha os projetos sociais só. Entendi. E aí foi aí que eu comecei a visualizar e vislumbrar a música como parte da minha vida, né? Para eu seguir mesmo a carreira. E o pessoal fica se perguntando, talvez, né? Como é que é a vida do músico, né? É uma batalha diária, é uma preparação, um ensaio constante. É constante. A gente fala que se você deixa o instrumento uma semana, ele te deixa um mês. E assim você vai fazendo a conta. Entendi. Então você sempre tem que estar treinando, né? É um treino, é mecânica, sempre. Então você precisa estar ali sempre estar com os dedinhos afiados para poder conseguir tocar mais coisas e dar conta do repertório, por exemplo, da orquestra, né? Eu toco na Sinfônica agora, aqui em Botucatu. Então não é um repertório fácil não, então tem que estudar todo dia. Nesse instrumento, o violoncelo, né? Existe também, como de repente no esporte tem um ídolo, no seu instrumento tem várias pessoas que te inspiram? Tem várias que me inspiram. Alguns que já infelizmente morreram. O que está vivo agora para mim é o Yo-Yo Ma, que é um violoncelista famoso. Fantástico, assim, eu acho que não só como músico só, aquele que toca afinado dentro do tempo, mas como pessoa, né? A música envolve muita coisa além daquilo ou fazer tocar. A gente sempre diz que a música, você precisa ter técnica, mas vem do coração, né? Vem do que você está sentindo, aquilo que você quer passar para outra pessoa. Entendi. E ele é uma das pessoas extraordinárias, tanto como músico como pessoa, então a música dele eu acho que é muito maior do que aquilo que a gente costuma ver muito. Entendi. E na família, alguém também que te inspirou também? O meu bisavô era músico. Ele tocava clarinete e violino, autodidata. O violino ele fez. Olha só. Mas eu não tive muito contato com ele, então quando eu conheci ele já estava bem velhinho, mas eu sei de histórias incríveis dele. A minha bisavó não gostava que ele saísse, ele tocava no baile. Naquela época, né, tinha muito baile. Saía para ir no baile para tocar? Saía para tocar, para ir no baile, e ela não gostava. Um dia ela ficou muito brava, quando ele chegou de madrugada, pegou o violino dele e jogou no lareiro. Queimou o violino dele. Sobrou só o arco, que a gente tem guardado até hoje. Mas ela ficava muito brava. Então aí passou uma geração, né? Minha mãe, aí depois eu e a minha irmã começamos a fazer música. Minha irmã é violinista. Que bacana, que bacana. E a família aceitou bem isso, né? Graças a Deus. Incentivou. Incentivou, porque a gente... Eu trabalhava no consultório dentário, quase fui dentista. E a gente começou a estudar música, então era ela num quarto no violino e eu num quarto com violoncelo, imagina, né? Com o começo de um estudo é difícil, não é nada bonito. Chegava uma hora que a minha mãe batia e falava, gente, vocês não querem fazer outra coisa? Venham jantar. Vamos ver televisão, uma novela, porque, nossa, era irritante, né? E era nós duas. Mas a minha mãe sempre apoiou minha família, meus pais. Meus avós, nossa, meu avô me levava para tudo quanto é lado, vai ali, vai aqui, pega em Taubaté, uma cidade próxima onde a gente fazia conservatório. E aí o dia que eu decidi viver de música, eu falei, olha mãe, eu queria sair do consultório para viver de música. Entendi. Não ganhava bem, acho que o que eu ganhava dava para eu pagar a passagem, que eu ia lá dar aula e voltava. Entendi. E ela falou, olha, enquanto você estiver aqui dentro, eu te apoio. Então eu saí do meu serviço e comecei na música. Não conseguia muita coisa, ela me ajudava muito. Consegui comprar um violoncelo, assim. E aí foi quando eu consegui seguir, né? E seguindo, fazendo faculdade. Isso tudo em Campos do Jordão? Campos do Jordão. Eu morei lá até meus 30 e poucos anos. Entendi.
E a vinda para Botucatu, ou antes disso, teve outra cidade, como é que aconteceu a sequência? Sim, aí em Campos do Jordão eu comecei a regência. Então, dentro do projeto social que eu comecei, que foi o Projeto Guri, eu comecei a dar aula depois de alguns anos. E aí lá no Projeto Guri, nessa época que eu dava aula, tinha essa parte de regência. Então foi a hora que eu me encarei a regência, eu sei, você tem que fazer aula, né? Você vai... E aí uma época... Em Campos, 40 anos de festival, nenhuma pessoa de Campos entrava no festival, era uma coisa tão ruim, eu falei, quer saber, eu vou montar uma orquestra. Acordei e falei, vou montar uma orquestra hoje. Aí fui na Secretaria de Cultura da cidade, ela falou, olha, eu te dou o espaço, mas você se vira, não posso fazer mais nada. Então eu comecei a escrever cartaz mesmo, a gente que colava, né, o Facebook não era mais, não tinha Instagram, não essas coisas de divulgação. Então eu que tinha que colar as coisas lá, sair colando na cidade inteira. Foi uma das primeiras redes sociais, foi essa colação de cartazes. Foi, a história da humanidade começou, né, começou na colagem. Então no sábado eu ia, no domingo eu voltava colando, porque era muito lugar para ir. E aí, no dia do teste, eu adoro contar essa história, no dia do teste eu estava tão animada, eu achei que ia ter muita gente, né? Falei, gente, vai tá bombando. E no fim veio 3 irmãos. Eu falei, a mãe deve ter falado, ou vai os 3... Não vai nenhum. Não vai nenhum. Mas aí foi um começo mesmo, foi vindo mais gente, a orquestra, eu comecei em outubro, no final do ano, no primeiro concerto tinha 15. Aí no outro ano veio gente de Taubaté e essa visibilidade de, nossa, uma orquestra em Campos do Jordão. É isso que fazia o povo falar, uau, há quase meio século, nunca teve nenhum jordanense, nem dentro do festival. Como que agora tem uma orquestra, né? Uma orquestra pedagógica. Uma orquestra pedagógica é uma orquestra que você tem em vários níveis. Tanto uma criança que começou agora, quanto um senhor que está se aposentando. Ou com 50, meia idade, aí que, agora resolvi tocar. Eu acho que até facilita, né? Para a pessoa que falou, olha, eu vou participar, quero ver como é que é. Sim, como é que é. Eu acho que acaba sendo um incentivo, né? Com certeza. A orquestra pedagógica, além de técnica de instrumento, é uma parte psicológica muito grande, né? Porque você trabalha aquilo que ele ama. Ele ama fazer música, mas ele não vai ser profissional. Mas ele tem um lugar para ele, né? Uma orquestra pedagógica. Que legal. E aí a orquestra cresceu tanto que a gente foi convidado para entrar no Festival de Inverno, na programação. Que bacana. Então, Depois de quanto tempo, Renata? Depois de 2 anos de orquestra. Então, o festival ele não trazia orquestras jovens, ele trazia orquestras profissionais. Então, a gente foi a primeira orquestra jovem, pedagógica, a ingressar no festival, né, a ter um dia de concerto. E o meu primeiro concerto foi no Espaço Cultural, que era tem o Auditório Cláudio Santoro, que é o principal, e tem o Espaço Cultural Doutor Além, que era um teatro pequeno, né, ainda existe, e era cinema. Entendi. E aí, na época do Festival de Inverno, ele fica lindo, assim, maquiado, né? Eles pintam, traz gerador, porque não funciona a luz, e a gente ensaiava ali. Olha, o concerto vai ser aqui. Tá bom, cabia 200 pessoas, no máximo 300. Aí eu tava ensaiando, entra a moça da USESP desesperada. Renata, você vai ter que fazer mais um concerto. Como assim mais um concerto? Não, porque a fila tá virando 5 quarteirões para ver uma orquestra pedagógica. Foi incrível esse primeiro. Você imagina a emoção da Renata? Como é que se sentiu nesse momento? Foi assim, eu tinha criança de 7 anos. Então a gente falou, olha, a gente precisa de um lanche. Lanche faz parte do nosso trabalho pedagógico. A gente fez um concerto das 6h30 às 7h30, 15 minutos de intervalo, saiu o pessoal pela frente, entrou o próximo, fizemos outro concerto. Que legal. E ainda tinha que fazer mais um, porque ficou gente lá fora, mas eu não podia, eu tinha criança muito pequena. Só o emocional já estava tão intenso que aquilo cansou demais, né? Quer dizer, já foi um sucesso. Já foi um sucesso. Foi muito legal. E no outro ano, então, eles colocaram a gente dentro do Auditório Cláudio Santoro, porque a gente não teve jeito, né? E como é que Campos do Jordão perdeu a Renata? Entre aspas. Perdeu. O problema é que a cidade ainda não apoia a cultura, né? Financeiramente, né? A gente fala apoio, você fala, eu te dou um lugar, eu tiro o xerox para você, mas enfim, chega uma hora, né? Chega uma hora que não dá mais, né? 2 pessoas não vivem de amor, né? Um casal, imagina 40 músicos. Então foi ficando inviável, eu gastava muito, né? Eu tirava xerox, eu pegava criança, trazia criança, comprava bateria, a gente tinha poucos patrocínios. Entendi. Que foi que deu para viver esses 5 anos que durou a orquestra. Então, no último ano, 2015, foi quando eu encerrei o projeto, que foi que a gente encerrou o Festival de Inverno. Eu entrei 3 vezes para a programação.
E nesse último ano eu encerrei o festival, que foi, nossa, era assim, era o meu sonho, você imagina, né? Você tá numa cidade do melhor festival, era estar lá. E aí eu encerrei, eu falei, nossa, acho que eu cheguei no... O que mais que eu faço agora? Eu fiquei meio sem saber, porque era tudo que eu queria, né? E aí nesse dia eu entrei antes da orquestra, quebrei o protocolo da USESP e expliquei que era o último concerto, porque a gente não tinha ajuda financeira, enfim, não tinha como. Quer dizer, você relatou o que estava acontecendo mesmo. O secretário de Cultura desceu lá de cima, estava lotado, mas ele estava muito bravo. Ele desceu, olhou para minha cara e fez assim, na frente de todo mundo. Tinha que 1.000 pessoas. E eu continuei falando, foi super, assim, respeitosa, né? E aí ele passou e foi embora. Eu fiz o concerto e fui para minha casa. E... O pessoal não deu uma vaiazinha nele, não? Nossa, mas olha... Foi terrível, parece. Foi jornal, foi... Sabe aquelas coisas de cidade pequena, né? Ele falava no jornal, daí o jornal ligava para mim. Foi um ó, assim. Até... Eu já ia mudar mesmo, que foi quando eu conheci o Fernando, né? O maestro da Sinfônica, ele é meu esposo. Uhum. E aí a gente decidiu ficar no lugar mais central, porque ele morava em Piracicaba, eu em Campos. Quando a gente ficou junto, a gente precisava de um lugar no meio ali do caminho. E a gente achou Campinas. Então foi aí que eu mudei. Que eu ia falar assim, achou Botucatu. Não, achou ainda Campinas. não. A gente foi para Valinhos, que é uma cidade próxima de Campinas. Né? Isso. Então a gente ficou lá 4 anos. E aí eu comecei tudo de novo. Aí eu tive 3 orquestras lá. Uma da escola, lá tem um colégio muito legal, um colégio alemão, que tem uma orquestra de 17 anos com as crianças. Então eu fiquei 4 anos nesse colégio. Uma orquestra pedagógica também com gente mais idosa, em Vinhedo. E trabalhei com uma orquestra profissional em Valinhos também um tempinho. Então foi, nossa, foi... Quando a gente trabalha com aquilo que a gente gosta aí, e tem uma orquestra para praticar, esse é o nosso instrumento, né? O instrumento de um maestro é a orquestra. Se você não está na frente, você não aprende, não tem jeito. Que legal. Bom, no programa Encontro Marcado, hoje a gente está conversando com a maestrina Renata Cristina Ortiz de Villati.